Olá pessoal, muito boa noite. E aí, tudo bem? Que bom estar aqui em sua companhia neste domingo maravilhoso. Domingo, dia do Senhor, né? Dia que nós dedicamos a cultuar a Deus, a agradecer pelo dom da vida, dom tão precioso. E eu quero lhe dar boas-vindas de qualquer parte do Brasil e do mundo. Você é muito bem-vindo aqui. Não é uma live como outra qualquer, como a que eu faço geralmente às segundas, mas é um culto que nós apresentamos a Deus. E como todo culto que se preze, a gente começa orando, a gente tem um tempo de louvor e a gente tem um período de reflexão, que eu estou certo de que vai abençoar muito a sua vida. Por isso, se eu fosse você, eu não saía daí. Eu ficava até o final, até a chamada bênção apostólica. E se você puder nos ajudar a alavancar esta audiência, basta clicar no aviãozinho, no rodapé da sua transmissão, e quando aparecer para você a sua lista de contatos, sai clicando geral. Afinal de contas, todas, todos e todes são bem-vindos. Não importa o credo que professem, a ideologia que abracem, o gênero, não importa nada. Você é criado à imagem e semelhança de Deus, você é amado. Amado. Eu faço questão de dizer isso em alto e bom som. Você é amado, queridíssimo por esse Deus que se importa com você. Então, vamos orar? Pai, nós te damos graças por mais uma vez nos permitir estar aqui neste domingo maravilhoso para te render graças, para te prestar culto, em reconhecimento a todo o bem que o Senhor tem nos concedido, não por méritos próprios, mas porque o Senhor é amor. Obrigado, Senhor. Pedimos que o teu santo e doce Espírito nos conduza ao longo deste momento de culto, falando aos nossos corações, abrindo a nossa mente, nos capacitando a receber de coração aberto aquilo que vem de ti, Senhor. Como diz a tua palavra, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O Senhor não está sujeito a alterações de humor. O Senhor não está sujeito àquilo que é característica nossa enquanto seres humanos. E é por isso que nós nos ancoramos em Ti. Só mesmo um Deus imutável poderia fundamentar a fé de pessoas como nós, sujeitas ao tempo, ao espaço, à alteração de humor. Obrigado, Senhor, por nos dar a segurança da tua companhia. Agora recebe os louvores que a ti serão entoados. E enquanto te louvamos, prepare o nosso coração para o momento mais importante desta reunião, o momento de refletirmos na tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tem uma canção que eu gosto muito, que diz que tudo que Deus faz, Ele faz bem. Ele capricha. Diz assim, olha. Cordilheiras, cachoeiras apontam pra ti por trás do véu, pois tu preenches terra e céu. Cordilheiras,
cachoeiras apontam pra ti por trás do véu, pois tu preenches terra e céu. Tudo que há veio a existir quando tua voz se fez ouvir. Eu vejo ao redor obra de tuas mãos, que fizeste tão bem. Sim, fizeste tão bem. Tu me fazes tão bem. Tu me fazes tão bem. Brilham estrelas, sopram ventos, glória e beleza se podem ver. A natureza revela teu ser. Brilham estrelas, sopram ventos, glória e beleza se podem ver. A natureza revela teu ser, pois tudo que há só veio a existir quando tua voz se fez ouvir. Eu vejo ao redor obra de tuas mãos, que fizeste tão bem. Sim, fizeste tão bem. Tu me fazes tão bem. Tu me fazes tão bem. Se há quem deixe de louvar, não me deixarei calar. A sós meu canto se ouvirá. Se há quem deixe de louvar, não me deixarei calar. A sós meu canto se ouvirá. Tudo que há só veio a existir quando tua voz se fez ouvir. Eu vejo ao redor obra de tuas mãos, que fizeste tão bem. Sim, fizeste tão bem. Tu me fazes tão bem. Tu me fazes tão bem. Se há quem deixe de louvar, não me deixarei calar. A sós meu canto se ouvirá. Se há quem deixe de louvar, não me deixarei calar. A sós meu canto se ouvirá. Pois tudo que há só veio a existir quando sua voz se fez ouvir. Eu vejo ao redor obra de tuas mãos, que fizeste tão bem. Sim, fizeste tão bem. Tu me fazes tão bem. Tu me fazes tão bem. Você pode dizer comigo? Tu me fazes tão bem. Tu me fazes tão bem. É bom demais. Louvar a Deus é tudo de bom. Há uma canção cuja letra Papai do Céu me presenteou alguns anos atrás, e que fala de um desejo intenso que há em minha alma, de ter um coração como o coração de Deus, um coração perdoador, amoroso,
Preste atenção na letra dessa canção. Não é uma questão de ser ungido do Senhor, ou de uma posição de privilégio que alcançou. Não é uma questão de ser aquilo que aparenta ser. Não é uma questão de estar certo ou ter razão. Não é uma questão de ser herói ou ser vilão, de receber os louros de um verdadeiro campeão. O importante não é ser o que o mundo espera ter. Alguns vão se frustrar, outros vão se surpreender. Mesmo quando o sol se for e já não houver amor, eu quero um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. E quando o sol raiar e a justiça triunfar, eu quero um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Oh, 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 oh. Não é uma questão de ser cauda ou cabeça, mas de diminuir para que ele apareça. Não é uma questão de ter promessas para se cobrar, mas sim a ele se render e seus propósitos focar. Não é uma questão de impor aos outros suas crenças e em nome da sua fé alimentar as desavenças. O importante é ser capaz de ser canal do seu amor, e tudo que vier a mais é fruto do seu favor. Mesmo quando o sol se for e já não houver amor, eu quero um coração igual ao seu, um coração igual ao teu. E quando o sol raiar e a justiça triunfar, eu quero um coração igual ao teu, um coração igual ao teu. Oh, 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 oh. Seja onde for, te seguirei, Senhor, discreto e sem impor, destilarei o amor. Seja onde for, te seguirei, Senhor, discreto e sem impor, jamais destilarei o amor. Mesmo quando o sol se for, mesmo quando o sol se for e já não houver amor, eu quero um coração
coração igual ao teu. E quando o sol raiar e a justiça triunfar, eu quero um coração igual ao teu, um coração. Mesmo quando a voz falha, às vezes ela não colabora muito, mas o mais importante é que esse desejo de ter um coração como o coração de Deus deve ser prioridade na vida da gente. Há uma passagem onde o apóstolo Paulo diz que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, de modo que, como Ele nos acolheu, devemos acolher a outros. Isso é ter um coração igual ao coração de Deus. Não é alimentar a presunção de ser igual a Deus, jamais. Mas é desejar que o seu coração esteja em sintonia com o coração do Pai, amando quem Ele ama, acolhendo quem Ele acolhe. Eu quero repartir com você hoje uma reflexão baseada numa passagem que se encontra no Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Marcos, capítulo 7, a partir do verso 31. Evangelho de Jesus, de acordo com o que narra Marcos, capítulo 7, a partir do verso 31, que diz o seguinte: Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis, que era uma região formada por 10 cidades que estavam sob o domínio de Roma. Trouxeram-lhe um surdo e gago. Algumas traduções dizem surdo e mudo. A minha tradução diz surdo e gago, o que me leva a acreditar que a sua mudez ou gagueira era decorrente do fato dele ser surdo. Então imagine uma pessoa que, incapaz de ouvir, ter que aprender a falar, a se comunicar. Eu conheci há muitos anos, eu era bem garoto, eu conheci uma moça que ficou surda depois de uma certa idade, mas ela já havia aprendido a falar. Ela teve meningite e, por conta disso, ficou surda. Mas mesmo assim, ela tinha dificuldade de falar, porque ela não ouvia sua própria voz. Mas ela se comunicava. Ela já havia aprendido a se comunicar antes da surdez. Mas no caso desta pessoa que foi trazida a Jesus, o texto diz que era surda e gaga. E rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Não quero que você se detenha em detalhes que para nós hoje não tem muita importância. O mais importante para mim não é nem o milagre ou o expediente usado por Jesus para performá-lo. O mais importante para mim é a lição que se aprende aqui. Então, ouça o que diz o texto. Depois,
levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos e o impedimento da língua logo se desfez e falava perfeitamente. Quer dizer, mais uma vez, a gente percebe que a dificuldade que ele tinha na fala era devido à sua surdez. Tão logo seus ouvidos, que estavam até então agravados, se abriram, ele passou a falar perfeitamente. Ele agora era capaz de ouvir a si mesmo, e não só isso, ele era capaz de ouvir o que outros diziam. Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissessem. É interessante, né? Porque Jesus vai na contramão da maioria das igrejas e ministérios dos dias atuais que fazem todo o seu marketing em torno dos milagres que supostamente fazem. Jesus não agia assim. Não é a primeira vez, nem a última. Você vai encontrar vários relatos em que Jesus curou e pediu da pessoa curada discrição. Não espalhe, não conte. Ninguém precisa saber. Mas o texto vai dizer, contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. Jesus não era marqueteiro. Jesus não queria que as pessoas o seguissem meramente pelos milagres que operava. Jesus queria que elas o seguissem por aquilo que ele ensinava. Eu tenho percebido hoje que muitos buscam a Jesus como um gênio da lâmpada, um solucionador de problemas, um operador de milagres, mas não se importam com aquilo que ele ensina. Querem-no como o Salvador, aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, querem-no como o operador de maravilhas, como o rei soberano do universo, mas não o querem como mestre. Não atentam para aquilo que Jesus ensina. E o texto prossegue no verso 37. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Eu quero destacar justamente esta frase: tudo faz bem. Este é Jesus, que não faz nada pela metade. E ele sabe onde é a raiz do problema. No caso deste homem, a raiz do problema era a sua surdez. Então Jesus não focou na sua habilidade de fala. Jesus focou na sua escuta. Uma vez restaurando a sua escuta, ele obviamente começaria a falar fluentemente, perfeitamente. É como aquela passagem em que Jesus acalma a tempestade. Você lembra? Diz o texto que Jesus se levanta na proa do barco e diz: vento, acalma-te. O barco estava sendo açoitado pelas ondas, mas o que fazia com que essas ondas o açoitassem era o vento. Às vezes a gente despende muita energia focando
no que é o resultado, a consequência e não a causa. Agora deixa eu me ater à questão da surdez. Porque eu quero hoje falar não de uma surdez física, mas de uma surdez espiritual, que nos impede de discernir a voz de Deus. Deus continua falando. A voz de Deus continua sendo espalhada pelo mundo, não só através da pregação, mas através da natureza. Há um salmo onde o salmista diz que a sua voz se fez ouvir através das coisas criadas. Ele diz que um dia anuncia a outro dia, e a noite anuncia a outra noite. Quer dizer, há uma comunicação na natureza. Tudo é comunicação. Por isso Jesus, ele é apresentado no Evangelho segundo São João como o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus fez todas as coisas através da sua palavra. Isso é comunicação. Mas infelizmente, o ser humano chegou a um estágio em que ele se tornou insensível à voz de Deus. E se ele não é capaz de ouvir e discernir a voz de Deus, de que maneira ele poderá reproduzi-la? Como é que eu posso falar daquilo que eu não ouvi? Então, a minha surdez espiritual poderá provocar em mim uma espécie de mudez ou gagueira espiritual. Eu não conseguirei comunicar. Eu não darei conta de expressar, porque eu não sou capaz de ouvir. Olha que interessante o que diz São Mateus no capítulo 13. Evangelho de Jesus segundo São Mateus, no capítulo 13, do verso 10 em diante. Aproximando-se dele os discípulos, disseram: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A quem tem, se lhe dará e terá em abundância; ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de má vontade com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. A conversão, ela percorre um caminho. A conversão não se dá por osmose. Ela vem pelo ouvir. Você lembra o que diz lá em Romanos, no capítulo 10? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas como ouvirão se não houver quem pregue? É o que diz o apóstolo Paulo. Agora, como vão pregar algo de que jamais ouviram? Não tem ideia do que estão falando, e é o que eu mais tenho percebido hoje. As pessoas falam do que não conhecem. E será que o que elas ouviram do Evangelho é de fato
o evangelho genuíno. Porque quando é o evangelho genuíno, há uma cura, há uma conversão. Quando o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho de Cristo, as pessoas, em vez de se curarem, elas adoecem. O ambiente de culto se torna um ambiente tóxico. Porque o que está sendo pregado instiga o que há de pior na natureza humana. A sua ganância, a inveja, o ódio. E as pessoas, em vez de se tornarem cada vez mais parecidas com Cristo, elas vão se distanciando. Elas vão se tornando uma versão pervertida de Cristo. Por que, Jesus? Por que você prega em parábolas? E é interessante porque as parábolas de Jesus eram histórias tão simples. Não era nada rebuscado. Jesus usava elementos extraídos do cotidiano daquelas pessoas que, em sua maioria, eram camponeses, pescadores, era gente muito simples. Jesus não recorria a categorias filosóficas. Ouvir Jesus não era como ouvir Sócrates, Platão, Aristóteles e outros filósofos gregos, filósofos pré-socráticos. Ouvir Jesus era ouvir alguém que falava o coração das pessoas mais simples. E mesmo assim, os mais sábios, os entendidos, os que se achavam doutores da lei, eram incapazes de compreender. Jesus chega a confrontar um deles, Nicodemos, que o procurava na calada da noite porque não queria se expor, tinha uma reputação a zelar, não queria ser flagrado conversando com o mestre Galileu. Aí, neste diálogo travado entre Jesus e Nicodemos, Nicodemos diz: eu sei que o Senhor só pode ter vindo de Deus. Ninguém faria os milagres que o Senhor faz e diria as palavras que o Senhor diz se não houvesse vindo de Deus. Aí Jesus, que já estava cansado desta rasgação de seda, diz: ô meu camarada, você sabia que se você quiser entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo? E ele: opa, como é? Eu, um homem velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus diz: como pode você, um mestre em Israel, não ser capaz de entender a minha linguagem? E eu não estou usando uma linguagem celestial, porque se eu usasse uma linguagem celestial, aí que você não ia entender nada. Eu estou usando uma metáfora e você não entende. Jesus diz aos discípulos: aquilo que para os sábios e entendidos é mantido oculto, para vocês tem sido revelado. Deus ocultou dos sábios para revelar aos humildes. Se eu não me engano, foi Albert Einstein que diz que o último estágio da sofisticação é a simplicidade. Aquele que for capaz de pegar uma fórmula da ciência e traduzi-la de maneira tal que o mais humilde seja capaz de entender, este alcançou o grau último da sofisticação. Pois Jesus fazia assim. Jesus falava de maneira tal que qualquer pessoa podia entender, menos aquelas que se achavam o suprassumo, os detentores do monopólio da verdade. Estas ficavam boiando. Quando eu vejo alguém se estribando no seu próprio conhecimento,
nos doutorados e pós-doc que acumulam, eu digo, meu Deus, quanta gente fútil. Como as pessoas se deixam enganar por esse tipo de presunção. O próprio Sócrates dizia, eu só sei que nada sei. O que você sabe, o que eu sei, o que todos nós sabemos, se reunir o conhecimento de toda a humanidade ao longo de milênios, é uma gota. E aquilo que ignoramos é um oceano. Mas olha o que Jesus diz. Está se cumprindo o que o profeta Isaías disse. Esse povo ouve, mas não escuta. Vê, mas não percebe, porque o seu coração está endurecido. Então, o milagre que nós precisamos hoje, com urgência, é justamente o ter os nossos ouvidos espirituais destapados. Nós precisamos ouvir. Você lembra o que diz lá em Apocalipse? Para cada carta que Jesus dirige às 7 igrejas da Ásia Menor, ele sempre termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é todo mundo que tem ouvidos. Até porque a nossa atenção costuma ser seletiva. A gente só presta atenção naquilo que importa e pouca gente se importa com a verdade. Há pessoas que parecem pedir para serem engambeladas. Querem viver uma ilusão, não querem despertar da sua letargia. Abraçam a ignorância como se esta fosse uma bênção e por isso são tão facilmente manipuladas. Passam procuração para que seus líderes pensem por elas, decidam por elas, e elas não amadurecem. Elas não conseguem escutar. E por não conseguirem escutar, não conseguem elaborar e muito menos comunicar. Há uma passagem muito interessante em que Jesus entra na casa de 3 irmãos solteiros que viviam juntos, Lázaro, Marta e Maria. Jesus chega de surpresa com um batalhão de discípulos e no meio daquela confusão, Marta tem que preparar comida para todo mundo. E ela está correndo de um lado e para o outro, enquanto Maria se senta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Daqui a pouco Marta chega nervosa e diz, Senhor, como é que é? Eu estou lá sozinha na cozinha, minha irmã vai ficar aí parada, sem fazer nada? E Jesus diz, ô Marta, só uma coisa agora importa, e a sua irmã escolheu a melhor parte. Às vezes a gente está tão voltado para um ativismo religioso, achando que é isso que vai fazer diferença, corre para cá, corre para lá, sabe? E o mais importante, a melhor parte, que é ouvir, é aprender, a gente negligencia. Lá em Hebreus nós lemos que pelo tempo decorrido, as pessoas para quem aquela epístola foi endereçada já deveriam ser mestres, mas elas eram tardias em ouvir e por isso estavam sendo mantidas numa infância espiritual. De modo que o escritor da carta tinha que retomar o beabá, ensinar os fundamentos da fé, porque elas não estavam prontas para uma comida mais sólida, para entrar em questões mais
complexas. Há tanta coisa para se aprender, gente. Há tanto para se crescer, para se humanizar, para se tornar mais parecido com Jesus. Mas a gente não quer ouvir, a gente não tem tempo para ouvir. Ou a gente empresta ouvidos a quem não tem nada a nos acrescentar. Nada. Sempre após um sermão, ou após um discurso, venha de quem vier, pergunte a si mesmo o que esse sermão ou esse discurso produziu em mim. Eu estou saindo daqui uma pessoa melhor ou pior? Eu estou mais parecido com Jesus ou estou cada vez mais distante dele? Eu estou mais acolhedor ou mais preconceituoso? Eu estou mais amoroso ou mais odioso? Eu estou mais dadivoso, generoso ou mais avarento? Mais perdoador ou mais vingativo? Minha oração nesta noite é que o mesmo Jesus que restituiu a audição daquele homem, e em consequência disso, restituiu-lhe também a fala, que ele possa restituir a cada um de nós a habilidade de escutar e aprender. Jesus diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É isso que interessa a você? Então eu gostaria de orar junto com você, mas não sem antes tentar cantar uma canção que eu também compus há alguns anos, que diz assim, olha: de que valem igrejas cheias de pessoas sem amor, de que vale um evangelho diluído em rancor. Proclamaram seus altares, se renderam ao vil metal, sinto ódio em seus olhares, pelo bem fizeram mal. Já não existem cultos, mas amostras de poder. Elegeram os seus vultos, abriram mão de ser discípulos de quem a ninguém fez refém, a ninguém fez refém. Palavras de insultos, em vez de pregação, procuram por indultos, mas só negam o perdão. Na busca do poder,
se deixam corromper. Mas naquele dia Jesus julgará, e desta balança nem você escapará, nem você escapará. A misericórdia que ao outro se negar, nesse grande dia, todos vamos precisar, todos vamos precisar. Nesse grande dia, todos vamos precisar. Nosso Deus e Pai, eu quero te pedir nesta noite, humildemente, que o teu Espírito confirme esta palavra no coração dos teus filhos. Quantas e quantos necessitavam ouvir esta palavra, estão com a sua vida espiritual embargada, quando a tua palavra diz que aquele que começou em nós a boa obra é quem vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Mas como este aperfeiçoamento se dará se nossos ouvidos continuarem agravados, surdos, se nosso coração continuar insensível ao outro, insensível à tua voz? Remove as escamas dos nossos olhos para que finalmente vejamos e que reconheçamos no outro a tua imagem, Senhor. Que reconheçamos a tua voz não apenas na pregação do Evangelho, mas também na natureza, mas também nos lábios do nosso irmão. Que reconheçamos a ti em cada gesto de solidariedade, de amor, de compaixão. Somente assim, Senhor, nós estaremos rompendo com os grilhões da ignorância e avançando rumo à maturidade espiritual. Nós te rogamos em nome de Jesus. Gente querida, eu gostaria que você que ouviu parte desta reflexão, assim que eu a deixar publicada, assista na íntegra. Se possível, assista mais de uma vez. Marque alguém que precisa ouvir esta palavra. Mas eu também gostaria de, antes de proferir aquela bênção apostólica com a qual encerramos o nosso culto, eu gostaria de fazer aqui um apelo. Nessa última semana, nós tivemos tanta dificuldade para conseguir o valor necessário para a aquisição dos kits escolares para as crianças do projeto Gramachinhos, lá no lixão do Jardim Gramacho. Conseguimos, gente, conseguimos, mas talvez tenha sido uma das vezes mais difíceis nos últimos anos. As pessoas sempre tão ocupadas, viajando, carnaval, e às vezes acabam não se atentando para um apelo como este. Só que mal conseguimos levantar os kits escolares e agora, esta semana, nós vamos distribuir as cestas básicas. Nós deveríamos
ter distribuído neste final de semana agora. Nós tivemos que adiar, porque ou comprávamos os kits escolares ou as cestas básicas. Como as crianças já começaram os estudos, nós tivemos que priorizar os kits. Mas agora, essa semana, famílias que têm sido abençoadas através de 3 projetos. O Eu Escolhi Amar, junto com a Reina. O Gramachinhos, que abraça 300 famílias no Jardim Gramacho, no ex-aterro sanitário Jardim Gramacho. E o projeto UMI, que acolhe 62 meninas na África, em Moçambique. Esta semana nós vamos enviar recursos para o projeto UMI e vamos garantir as cestas básicas para essas famílias. Nós precisamos de você. Nós não temos a quem recorrer. Por isso eu deixo aqui o meu apelo. Cada cesta básica custa, em média, R$150. Quando você vai ao mercado com R$150, o quanto você compra? Você consegue encher metade de um carrinho com R$150? Eu tenho certeza que não. Pois é, o valor de uma cesta básica. Você pode nos ajudar com menos, óbvio, com quanto você puder. Com quanto você puder. Mas eu preciso que haja uma mobilização daqueles que amam o nosso trabalho, que apoiam nossos projetos. Então, se você puder ajudar agora, neste momento, porque a gente está numa corrida contra o tempo. Até quarta-feira eu tenho que garantir essas cestas. Tome nota, por favor, do Pix, para que você contribua. É o 21 99797 8135. Alguém aproveitando para dar uma alfinetada, né? Ainda mais nesse governo que tudo está caro. Meu irmão, você lembra quanto era 1 litro de leite um ano atrás? Você esqueceu, né? Tenta refrescar sua memória. É óbvio que algumas coisas tiveram aumento, mas como a gente trabalha com cesta básica, a gente sabe a dificuldade que era até um ano atrás para montar essas cestas básicas. A gente continua tendo dificuldade? Continua. Mas quanto estava um óleo então e quanto está o óleo hoje? Quanto estava o leite então e quanto está o leite hoje? Então a gente tem que agradecer a Deus, porque eu sei que não está fácil, mas poderia estar muito pior. Quanto é que mesmo chegou a gasolina um dia desse? E quanto está hoje? Graças a Deus. É vitória do nosso povo. Eu não gosto de atribuir os créditos a governo nenhum, mas a gente tem que reconhecer quando há um esforço para que a população, principalmente a mais carente, seja beneficiada. Bem, se você quer nos ajudar, 21 99797 8135. Anotou? 21 99797 8135. A Yara Souza disse 1 quilo de carne, é verdade, já está sendo vendido por 19 e pouco 1 quilo de carne. Quanto é que estava mesmo um ano atrás? Estava complicado, né? Estava triste de ver as pessoas comprando osso para comer. Graças a Deus, nisso as coisas melhoraram bastante. Espero que melhorem mais. Precisa melhorar muito. Mas vamos ficar na torcida. Se você está fora do Brasil, mas quer contribuir, você pode contribuir pelo PayPal. O nosso PayPal é o hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. E o Pix é o celular, 21 99797 8135. Bem, gente, antes de encerrar com a bênção apostólica, amanhã nós vamos ter aquela nossa live de segunda, que agora está em novo horário, 21. E eu quero falar sobre algo que está mexendo com o brilho de muita gente, e tem gente surfando nisso, tem gente se aproveitando politicamente disso. Vamos falar do que acontece na ilha do Marajó? Eu estive lá pertinho. Eu só não atravessei para a ilha, mas fiquei ali nas cidades ao redor dela. E a gente ouve tanta coisa.
Eu quero falar um pouco sobre isso amanhã. Sobre como gente inescrupulosa está usando isso para divulgar fake news e promover pânico moral. Quantos dividendos políticos as pessoas querem tirar disso? Vamos falar sobre isso amanhã, às 21h. Eu conto com você, tá bom? Gente, estamos chegando ao finalzinho. Não deixe de comentar na live, de marcar alguém. Eu quero o seu feedback. Espero que esta palavra tenha abençoado a sua vida. E se você quer participar do Ninho da Fênix, que é um grupo de WhatsApp, eu quero até pedir perdão, porque eu recebi muitos pedidos ultimamente e não dei conta de adicionar todo mundo. Mas nós vamos adicionar. Me envie o pedido para o 21997978135 para ser incluído no Ninho da Fênix, que é um lugar de renascimento espiritual. É a nossa congregação virtual. Venha para o Ninho você também, tá bom? Então, prontos? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do seu Espírito, seja com todas, todos e todes, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Deus abençoe. Até amanhã, gente.